Shalom. Iniciamos aqui uma análise panorâmica do livro de Mateus. Deixo um título como sugestão para você, com a permissão de você poder escolher o título que mais lhe agradar, obviamente depois do seu entendimento e o seu estudo sobre este assunto do capítulo 1. O meu título então ficou assim: O início de um cumprimento. Genealogia e nascimento de Yeshua, Jesus, o ungido. A genealogia em Mateus é como um mapa que nos mostra de onde Jesus veio. Ela é importante porque conecta Yeshua com pessoas muito especiais do passado, como Abraão e o rei Davi. Toda a genealogia está descrita no capítulo 1, começando no verso 1 até o verso 17. Muito bem, isso mostra que Jesus não apareceu de repente. Ele próprio é o cumprimento de promessas antigas que Deus fez aos antepassados. Ao mostrar esta linha de antepassados de Jesus, Mateus prova que Jesus é o ungido Salvador prometido, o Rei Messias que todos estavam esperando. Sua genealogia enfatiza esta conexão de Jesus com a história e as promessas de Deus, destacando sua importância como o cumprimento dessas promessas. Vamos então considerar aqui no livro os nomes originais de algumas pessoas, como por exemplo o nome de Maria, a mãe de Jesus, que no original hebraico o seu nome é Miriam. Foi traduzido por Maria dentro do costume tradicional religioso. Segue, portanto, uma pequena análise deste capítulo 1, que deveria ser acompanhada, obviamente, com uma Bíblia ao lado. Esta análise é composta por 5 pontos importantes que separei para você, que vão auxiliar o teu estudo e tua compreensão do livro. Portanto, ponto número 1. O nascimento de Jesus Cristo no verso 18. Este verso inicia explicando as circunstâncias do nascimento de Jesus. Ele foi concebido pelo Espírito Santo antes de Miriam, sua mãe, se casar com José, destacando o caráter divino de sua concepção. O segundo ponto é a dúvida de José, no verso 19. José, o noivo de Miriam, ao descobrir que ela estava grávida, ficou preocupado, pois sabia que a criança não era sua. Sendo um homem justo, conforme Mateus explica, ele decidiu se separar de Miriam discretamente para não colocá-la à desonra pública. Isso assumindo a responsabilidade deste abandono para proteger Miriam. Terceiro ponto, a revelação do anjo, Gabriel, nos versos 20 e 21. Enquanto José considerava esta separação, um anjo do Senhor apareceu a ele em sonho, explicando que a gravidez de Miriam era obra do Espírito Santo. O anjo instrui José a não temer em receber Miriam como sua esposa, pois o filho que ela carregava era o Salvador prometido, a quem ele deveria dar o nome de Jesus, porque ele salvaria o seu povo de seus pecados. Quarto ponto, o cumprimento da profecia, que está nos versos 22 e 23. O texto destaca que tudo isso aconteceu para que se cumprisse a profecia do profeta Isaías, onde ele diz: a virgem conceberá
e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. O quinto ponto fala sobre a obediência de José, nos versos 24 e 25. Após o sonho, José obedece à instrução do anjo. Recebe Miriam como sua esposa, mas não tem relações com ela até que Jesus nasça. Ele segue a ordem do anjo e dá ao menino o nome de Jesus. Muito bem, concluindo então esta pequena análise, porém bastante importante, você deve notar que esse capítulo é fundamental para nós entendermos e estabelecermos aquela origem importante divina de Jesus e a obediência de José, ressaltando o cumprimento das profecias messiânicas. Foi bom ter estado com você e aguardo você no próximo capítulo, o capítulo 2 de Mateus.